Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, esses dias uma moça me escreveu pelo Instagram, ela relatou a vida dela, né? Falou que ela é casada, não sei quanto tempo, que tem filhos, os filhos já estão grandes. E ela sente uma desmotivação muito grande, é como se a vida dela tivesse perdido a graça. Segundo ela já consultou médicos, psiquiatras, ela não tem nenhum problema fisiológico. É mais uma questão mesmo de ela ter uma percepção distorcida da vida. Desde que ela se casou, ela percebeu que aquela alegria que ela tinha antes do casamento, né, quando ela era solteira, ela ia a baile, ela ia a festa, ela conhecia gente, ela tinha uma vida mais movimentada, onde ela tinha mais oportunidades de expressar a própria alma. Segundo ela, desde que ela casou, a vida dela já começou a perder um pouco o sentido, porque ela foi ficando cada vez mais podada, mais controlada, ela foi construindo uma vida de acordo com o que o social queria, mas ela percebe que hoje em dia ela não consegue encontrar a alma dela nas coisas que ela faz, ela se sente meio zumbi. Sabe aquela pessoa que é um autômato, que faz as coisas por fazer, porque aquilo é útil, porque aquilo tem que ser feito, mas a pessoa não consegue se conectar com o sentimento ao fazer, a coisa fica só protocolar. E ela me perguntou o que eu achava disso, e claro que tudo que eu vou falar aqui deve ser sempre aliado a uma psicoterapia. Eu gosto muito da linha junguiana, da linha transpessoal e também da linha haitiana, são as linhas que eu mais me identifico. Então, se você quiser procurar algum profissional dessa área, pode ser sempre interessante você complementar, né, os meus vídeos com uma psicoterapia, com a meditação, né, para você poder ter uma atenção individual para o seu caso, porque obviamente nenhum vídeo meu vai substituir uma psicoterapia individual. E aí, quando ela relatou a história dela, eu lembrei daquela série maravilhosa, que é uma das séries mais encantadoras dos últimos tempos, que é a Anne com E, né, uma série linda, para quem não assistiu vale a pena, tem na Netflix. E, gente, é uma série muito encantadora, porque é sobre uma garotinha, que é a Anne, né? E a Anne, apesar de todas as dificuldades que ela passou na vida, ela teve uma vida muito difícil, mas ela era uma pessoa que ela conseguia olhar para a realidade com encantamento o tempo todo. Então ela olhava assim para a natureza, ela já falava uma poesia, sabe? E aí ela vai morar com pais adotivos que eram pessoas mais fechadas, não eram tão sentimentais quanto ela. E ela até, inicialmente, ela até constrange essas pessoas porque ela tem tanta alma, ela é tão encantada com a vida, ela se deslumbra com tudo, tudo assombra, a encanta, a motiva algum sentimento profundo, que ela até consegue desconstruir as pessoas que estão ao redor dela, né? Ela consegue motivar sentimento, derreter, vamos dizer assim, as pessoas que estão ao redor dela. A Anne, ela é bem netuniana, né? Para quem entende de astrologia, Netuno é o regente de peixes, né? E quem tem Netuno forte no mapa, ou quem é pisciano, tem peixes forte no mapa, geralmente tem essa capacidade mais aflorada, a capacidade de romancear, de fazer poesia, de se encantar, uma sensibilidade mais aflorada em relação à vida. Em geral, não são pessoas tão frias, tão calculistas, que tentam interpretar tudo pela mente. São pessoas que sentem mais e que vivem a vida mais através do coração, do encantamento. E eu aprendi muito sobre isso nesse livro do Osho, Inocência, Conhecimento e Encantamento, né? O subtítulo do livro é O que aconteceu com a sensação de encantamento que eu sentia quando era criança. Vocês já pararam para sentir isso, gente? Porque quando a gente é criança, ele fala muito isso nesse livro aqui, a gente ainda não está dominado pela mente, né? Por dogmas, por questões externas. Então a criança, ela tem uma capacidade de se assombrar, né? Ela vê uma borboletinha, ai, uma árvore, as pedrinhas, o mar,
né? Ela tem um encantamento, um brilho no olhar que a gente vai perdendo com o tempo, porque a gente vai entulhando a mente de tantos conceitos, de dogmas, né? A gente transforma o saber em conhecimento. E aí a gente começa a entulhar a mente. E aí vira como se fosse aquela poeira que gruda no espelho, né? Você não consegue ver direito a sua imagem refletida porque o espelho está todo empoeirado. Quando o saber se transforma em conhecimento, segundo o que fala o Osho, é mais ou menos isso que acontece. A gente fica com esse espelho empoeirado. A gente não consegue mais ver as coisas como são. Tem uma analogia muito interessante que ele faz, é como se a gente tentasse ver a realidade através de uma cortina. Não sei se quando vocês eram crianças, vocês brincavam de esconde-esconde, às vezes a gente se escondia atrás da cortina, e quando você tenta enxergar, a percepção fica meio nublada ali, você não consegue enxergar direito. E quando a gente vai se entulhando de muitos conhecimentos e vai deixando o coração de lado, o encantamento, a gente vai ficando cada vez mais racional, cada vez mais frio e calculista, e a gente fica muito mais preocupado com o conhecimento que é utilitário e não tanto com o prazer, com a alegria, com a dança, com o canto, com as artes. A gente tende a se distanciar disso tudo e a se distanciar cada vez mais da nossa criança interior, que é o nosso brilho, é o nosso gosto pela vida, é o nosso prazer. Então é óbvio que o conhecimento é importante, a gente precisa ler, estudar, aprender. O conhecimento científico é muito importante, é claro que é. Mas o problema é quando a gente leva essa mente científica para os relacionamentos. Daí a gente se torna aquela pessoa que quando tá dando um beijo, a gente não se entrega pro beijo, a gente fica pensando quantos germes a gente tá trocando com o outro, entende? Então, quando a gente vai comer uma comida, a gente não consegue desfrutar do prazer de comer aquela comida, a gente fica analisando o que aquilo vai causar no nosso corpo, porque a gente tá sempre colocando a mente na frente. Vocês podem perceber, quando uma pessoa está falando algo, é muito difícil, é muito raro que a gente tenha ouvidos para ouvir. Porque para ter ouvidos para ouvir, a gente precisa estar numa postura interna de vazio, a gente precisa estar aberto para ouvir o outro. E em geral, a maioria de nós, a gente nunca está assim, a gente está sempre numa postura crítica, racionalizando, analisando e julgando tudo que o outro está falando. Então a gente já está numa discussão interna, pronto para contra-atacar, pronto para se opor ao que o outro fala. E por conta disso, a gente fica tão identificado com a mente que a gente não ouve, porque a gente coloca a mente na frente, ou seja, a gente tenta perceber a realidade atrás da cortina. Então a gente não consegue ver aquilo que é, a gente consegue ver aquilo que a gente acha que é, ou aquilo que a gente aprendeu que é. E esse é um dos motivos, né, pelos quais a vida vai perdendo a graça, sabe? A vida vai ficando sem sentido. Parece que a gente faz as coisas por fazer, a gente vira um autômato, mas a vida fica um tédio. Parece que nada daquilo que a gente faz tem muito sentido porque não tem conexão com o coração. A gente está fazendo aquilo porque aquilo é útil, porque é necessário, porque a gente precisa cumprir uma regra, cumprir um protocolo. Mas a alma não está ali, o coração não está ali, não tem poesia, não tem sentimento. O Osho fala que o mundo precisa de mais pessoas que sejam Budas do que pessoas que falem aquilo que Buda dizia, né? Porque uma coisa é você ler um livro e ficar interpretando o que aquele livro diz. E outra coisa totalmente diferente é você viver a experiência. Eu posso falar para você como é maravilhoso comer um bolo de chocolate, por exemplo. Mas se você não viveu a experiência, se você não digeriu o bolo, se você não experimentou aquilo, você nunca vai saber o que é comer aquele bolo de chocolate, por mais que eu descreva para você. Por isso que ele fala que a verdade é uma experiência, não é algo que pode ser importado, né? Você não pode ler um livro e ficar repetindo aquilo como um papagaio se aquilo não tem conexão com o sentimento. Então não basta você fazer as coisas por fazer, sem ter alma ali. Se você vai construindo uma vida que, de acordo com o social, aquela é a vida ideal para você, então você vai fazendo tudo bonitinho para atender demandas do ego.
Mas tem uma hora que, se aquilo não é o que sua alma pede, a alma começa a gritar, você começa a querer se expressar, você começa a querer fazer algo novo. Isso significa que um novo ciclo está começando, a sua vida está se abrindo para outras possibilidades, principalmente porque talvez naquele momento você esteja vivendo mais possibilidades de conexão com o ser, principalmente quando você começa a buscar o autoconhecimento, a se trabalhar, a meditar, fazer terapia. Você vai se abrindo para outras possibilidades e muitas vezes você se depara com o triste fato de que a vida que você construiu para você até agora não era o que mais tinha a ver com o seu propósito, com a sua alma, com a sua verdade. E aí, quando isso acontece, a sua alma começa a gritar, você começa a querer fazer coisas diferentes, a perceber novas possibilidades, a sair do modo autômato e a querer criar, porque é como se você estivesse resgatando a sua criança interior. Sua capacidade produtiva nesse momento, ela começa a estar muito mais alinhada com quem você é de verdade e não com aquilo que outras pessoas gostariam que você fosse para você se inserir dentro de um esquema, entende? Aí, gente, quando esse momento acontece, vou dar um spoiler aqui, em geral é uma grande bênção, porque a gente começa a florescer para uma nova realidade. É como se pela primeira vez a gente estivesse nascendo, mas a gente não está nascendo para o mundo, a gente está nascendo para a gente mesmo, porque a gente está descobrindo que a gente tem um potencial, um brilho, uma luz que estava esmagado por conta de um pensamento que foi construído, um pensamento que veio de fora, que não tinha nada a ver com quem a gente realmente era. E aí o que é muito bom, é muito interessante, né, que isso aconteça nesse momento, a gente começa a entrar em conflito com um monte de coisa que a gente fazia, que a gente pensava, e no primeiro momento dá muito medo, aquele medo do desconhecido, que você fala assim, ai meu Deus, essa vida que eu construí não tem muito a ver com o que eu sou, eu não quero isso pra mim, eu quero expressar meu potencial, eu cansei de me afastar de mim, eu cansei de ser aquilo que eu não sou. Eu quero colocar minha alma para vibrar, eu quero entrar em contato com os mistérios da vida. Você se torna aquele místico contemporâneo, você começa a sair da identificação com a mente, daquele modo mais sonâmbulo, em que você só buscava o conhecimento, mas você não buscava os mistérios da vida. Você deixou os mistérios de lado, você se afastou do coração para ficar fazendo coisas protocolares. Mas mais cedo ou mais tarde a alma vai gritar. E quando essa alma grita, o ideal, a meu ver, é que você silencie o ego, que você medite muito, olhe para dentro e que nesses momentos, principalmente no estado meditativo, que é no estado pós-meditação, principalmente nesse momento, você deixe os insights florescerem, sabe? Porque se você se permite se conectar com seus mentores nesse momento, se você se abre para isso, você começa a ouvir a sua verdadeira voz interior, essa voz começa a pipocar. E vão vindo imagens, sentimentos à sua consciência, eles começam a brotar para que você possa voltar para o seu verdadeiro centro, para esse caminho interno, que é quem você é de fato. E aí nesse momento que você começa a sair do cabeção, né, e aí pro coração, pro sentir, para enxergar as belezas da sua alma, para enxergar a luz que tem em você. Tem uma experiência que eu vivo, é uma experiência que aos olhos do ego é muito bobinha, mas que para mim traz sempre um significado novo. Tem momentos, principalmente dias de sol, eu gosto muito de abrir a janela do meu quarto, de sentir o sol batendo na pele e de ver o céu azulzinho. E muitas vezes nesses momentos tem uma brisa agradável, em especial acontece de manhã, né? E quando eu tenho esses momentos, eu tenho uma experiência com o divino, sabe? Porque quando eu vivo essas pequenas coisas, para mim a vida tem sentido. Quando, por exemplo, eu vou beber uma xícara de chá e aquilo me dá um prazer, eu consigo sentir com presença aquela experiência, eu não fico racionalizando sobre a experiência, aquele momento tem um significado completamente novo para mim, porque eu tô inteira. E quando a gente consegue fazer essas pequenas coisas com inteireza, a vida ganha um novo significado. Parece algo bobo, algo meio infantil, porque muitas vezes a gente acha
que só vai ser feliz quando coisas muito grandes acontecerem. Então, eu preciso ganhar na loteria, eu preciso fazer sucesso, eu preciso ter um carro assim ou assado. A gente fica muito ligado ao ter, ao sucesso do ponto de vista social, né? E a gente vai se distanciando da alma. E o que é muito louco da gente perceber quando a gente começa a expandir a consciência é que a alma se revela nessas coisas muito simples e aparentemente banais do cotidiano. Sabe, uma comida gostosa, bem temperada que você come, aquilo te dá prazer. De repente aquela experiência tem tanto sentido para você que você fica muito mais alegre, muito mais conectado com quem você é, porque você conseguiu viver aquilo com presença, com consciência. Um abraço que você dá numa pessoa amada, numa pessoa querida, uma troca energética que você tem com alguém que você ama, aquilo te abastece, aquilo traz sentido para a vida. Quando você coloca uma música alegre que você gosta e você dança na sua casa sozinho, você dança para você e você não fica se reprimindo. Que às vezes quando a gente está dançando sozinho, a gente fica pensando o que outras pessoas achariam daquilo se nos vissem. É o superego repressor que fica querendo que a gente se controle. Mas quando a gente solta a franga lá e deixa a alma vibrar e se solta, a vida ganha um novo sentido, porque a gente sai da mente, a gente sai do excesso de controle. A gente solta, o ego começa a se dissolver. Porque a vida só fica um tédio quando a gente está muito controlado, quando a gente está tentando racionalizar tudo, quando a gente está muito frio, muito calculista, muito na mente, querendo calcular o futuro, ou está muito preso ao passado, a vida perde o sentido. Mas quando a gente deixa essa poesia aflorar, essa criança interna vir para fora, e a gente dança por inteiro, a gente se torna aquela dança, né? Ou quando a gente vive uma experiência afetiva muito agradável, de troca com uma pessoa que a gente ama, quando a gente lê um livro que nos ajuda a nos conectar com a fonte, não um livro que simplesmente vai entulhando a nossa mente de conhecimentos que não nos levam a lugar nenhum, mas sim um livro que nos ajuda a nos conectar com a nossa verdadeira essência, a nossa percepção da vida muda e todo dia tem um mistério diferente. Você pode estar na sua casa todos os dias, mas você está tão bem com você, porque você construiu uma vida interior tão plena, tão rica, com músicas, com alegria, com poesia, com encantamento, que você vai resgatando esse prazer de viver. E aí cada dia é uma bênção diferente. E só de você abrir a janela e sentir o sol, parece que tem ali um sentido diferente. Você já enxerga ali a nova terra se manifestando. Você tem um prazer de estar vivo. Você consegue sentir gratidão por estar respirando, por ter um corpo saudável, por ter um lugar para morar, por ter pessoas que você ama e que te amam. Você consegue sentir no seu corpo a conexão com o todo. E quando você entra em contato com os reais mistérios da vida, quando você percebe que tem coisas que não dá para você controlar e que é preciso aceitar a realidade, quando você se conecta com o seu verdadeiro eu e se desidentifica do falso eu, a vida se revela profundamente encantadora. Então, talvez você, pela primeira vez, nesse momento que você nasceu para si mesmo, você começa a perceber que tem tanto para você agradecer. Às vezes você estava ali num sentimento de lamúria, né? Parece que nada estava bom, você reclamava de tudo, estava ali brigando com a vida, vendo problema em tudo, enxergando a sombra de tudo. Mas quando você consegue resgatar esse encantamento pelo autoconhecimento, pela meditação, pela música, pelo canto, pela dança, e você vai resgatando a alegria de viver, você vai percebendo que a cada momento da vida tem algo bonito para você olhar, tem algo para você agradecer, tem algo para você celebrar. Isso não é uma idealização idiota para te tirar da realidade, não. Você enxerga os problemas do mundo, você não nega o mal, você não nega a sombra, você enxerga a sombra. Mas você simplesmente não se identifica com ela, porque você sabe que essa sombra, essa escuridão é só uma ausência de luz, ela não é a realidade. E na medida em que você aprende, você treina esse foco na luz, você percebe que isso vai te dando cada vez mais forças para você conseguir não se identificar com as sombras, para você conseguir se encantar pela vida, resgatar essa criança interior, e aí você vira um incenso de luz
de amor, e você vai contaminando outras pessoas com esse olhar, você vai dando esse toque de vida, esse toque de encantamento para as pessoas. Sabe aquelas pessoas que chegam no ambiente e a pessoa chega com um brilho, com uma beleza, com uma leveza, que só de estar perto daquela pessoa ela não precisa falar nada. Só a aura dela tá tão bonita, tá tão formosa, tão luminosa, que você se sente bem de estar ali, mesmo que seja em silêncio. Essa pessoa tá contaminando os outros com a própria luz. Ela não precisou falar, ela simplesmente precisou ser, precisou existir. Bastou a presença dela para aquilo iluminar o caminho de muita gente. E você tem o potencial de ser esse incenso de luz, esse incenso de amor, não por uma negação da realidade, mas por uma compreensão mais profunda de que algumas sombras são efêmeras e de que você pode transcendê-las na medida em que você se conecta com o seu verdadeiro eu, que você descobre quem de fato você é, que você consegue se conectar com a verdadeira gratidão, com a verdadeira compaixão. E aí sim, a vida começa a ganhar um novo sentido. A Anne dessa série, ela consegue nos ensinar muito isso. Essa capacidade da gente enxergar a beleza nas coisas da vida, da gente enxergar poesia em coisas que normalmente a gente vê como banais. Às vezes a gente passa todo dia por uma mesma árvore e nem olha para aquela árvore, nunca percebeu a beleza dela, porque o nosso olhar está nublado pelos desejos do ego, então a gente vai ficando cada vez mais frio, né? Vai calculando tudo, intelectualizando tudo e vai se distanciando do encantamento. E é esse resgate do encantamento pela vida que traz um novo sentido, uma conexão com quem a gente é de verdade. Então a minha sugestão amorosa para quem sentir afinidade com a minha energia é essa, que você faça esse treino interno de se conectar com o encantamento. Você vai perceber que muito provavelmente a sua vida vai ganhar um novo significado. E mesmo que você esteja passando por um momento adverso, um momento difícil, você vai conseguir enxergar um propósito maior por detrás daquilo. Gente, esse é o meu recadinho amoroso de hoje para vocês. Sempre fico muito grata e muito feliz com os comentários de vocês, com a generosidade. Eu recebo tudo com muito carinho, com muita gratidão. Eu amo todos vocês. Somos todos um. Um grande beijo e até os próximos vídeos.